Fala guerreiro, guerreira, dando sequência ao nosso projeto Questões de Provas, no vídeo de hoje eu trouxe uma questão para vocês da banca Consulplan para o cargo de assistente social. Vem comigo! No enunciado, a banca cobrou sobre direito constitucional a nossa Constituição Federal de 88 sobre direitos políticos, tá? Onde ela disse o seguinte: Dilan, 35 anos, naturalizado brasileiro, em pleno gozo das condições de elegibilidade, sejam elas. Então ele vai descrever para nós aqui quais são as condições, né, que a Constituição traz em relação à elegibilidade. Pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição e a função, filiação, na verdade, né, e a filiação partidária, tá? Então aqui ele trouxe para nós a situação em que Dilan, de 35 anos, se encontra. Considerando as informações descritas na situação hipotética anterior, Dilan poderá ocupar o cargo de... Então ele trouxe quais são as situações de Dilan e quais os cargos que, de acordo com a nossa Constituição Federal, né, que Dilan poderá ocupar. Aqui é importante conhecer, né, diante das alternativas que a banca trouxe para a gente, que eu já vou ler para vocês, é importante ter dois conhecimentos, né? Ter o conhecimento em relação aos cargos privativos de brasileiro nato, né? E também em relação à idade mínima para poder ser eleito para cada cargo, tá? Então vamos lá, nós temos quatro alternativas. Alternativa A, carreira diplomática. Alternativa B, governador de estado. Alternativa C, ministro de Estado da Defesa. E alternativa D, ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu sei aqui que Dilan, apesar dele ter 35 anos, ele é naturalizado, tá? Então aqui, de cara, ele não poderá ocupar os cargos que são privativos de brasileiro nato, porque Dilan, ele não é brasileiro nato, tá? E lá no artigo 12 da nossa CF de 88, ela traz para nós quais são os cargos privativos de brasileiro nato. Vamos ler eles. Ó, artigo 12, parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, de carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro de Estado de Defesa. Então aqui eu sei que Dilan não poderá ocupar o cargo de carreira diplomática, ministro de Estado de Defesa, nem de ministro do Supremo Tribunal Federal. Logo, Dilan poderá somente ser governador de estado, tá? Lá no nosso artigo 14 da Constituição Federal, parágrafo 3º, né, inciso 6º, a linha B, fala sobre a idade, né, para poder ocupar cada cargo, tá? E lá diz o seguinte, a idade mínima, tá, de 30 anos para governador e vice-governador do estado e do Distrito Federal. Então, para ocupar o cargo de governador, não é necessário que seja brasileiro nato, tá? Guerreiro, guerreira, finalizo mais uma questão de prova com você. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e venha acompanhar as dicas que eu posto diariamente voltadas para concurso público. Forte abraço!